Deus nos deu domínio. Eu e meu Pai somos um. Precisamos apenas reconhecer sua presença, e ela vai funcionar. Reconhecemos o poder espiritual e o deixamos atuar. Não usamos a força do sol, apenas o deixamos brilhar. Não procuramos maneiras de usar o poder espiritual. Permitimos que ele nos use. O reino de Deus está dentro de nós. Nessa palavra descansamos. Então, ele executa sua função. Pessoal, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer uma clareza e uma visão real sobre esses assuntos. Para quem não sabe, o mestre Gualberto, pela graça de ser um mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, nós temos a pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. Mas antes de ler o comentário, quero informar que esse é um dos benefícios para os membros. Se tornando membro do canal, você tem prioridade na resposta das perguntas, além de benefícios exclusivos, como vídeos só para membros e shorts só para membros. É só clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe e se tornar um membro e ter esses benefícios exclusivos. A pergunta desse membro, mestre, é a seguinte. Às vezes sinto um vazio enorme, mesmo com tudo planejado. Parece que falta uma peça no quebra-cabeça da minha existência. O que é o sofrimento? Você fala de um vazio. Como se estivesse faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Mesmo com tudo planejado, ainda há essa dor. Ainda há essa falta. E você conclui perguntando o que é o sofrimento. Ou, por que isso está aqui? Aquilo que está presente em nós, que nos afasta da realidade que aqui está presente, que nos coloca nesta distância ou afastamento daquilo que aqui está presente. É a presença da mente egóica, desta consciência pessoal. Do que ela é constituída? É a compreensão disso que nos dá a clara visão do que é o sofrimento. Esta mente egóica, esta mente pessoal, ela é constituída de pensamentos. Como nós estamos vivendo, identificados com esses pensamentos, nós estamos confiando naquilo que ele diz. Essa confiança nos coloca como sendo uma identidade presente, acreditando, aceitando, acolhendo aquilo que o pensamento fala. Assim estabelecemos uma identidade presente na experiência do pensamento. Então vamos com calma investigar isso. O que é a presença do pensamento em você? Não são experiências pelas quais você já passou? Mas quem passou por essas experiências? Esse corpo? Essa mente? Quando esses pensamentos voltam, eles voltam como uma lembrança. Exatamente para quem? Essas lembranças voltam neste cérebro, para o cérebro. Quando colocamos uma identidade presente, que é o experimentador que viveu aquilo, nós colocamos aqui, neste momento, uma imaginação, porque colocamos uma identidade. Não existe tal coisa como uma identidade presente quando o pensamento surge. A não ser que esse pensamento se torne uma imaginação para uma identidade, que é o que nós temos feito.
Nós estamos colocando um pensador para os pensamentos que estão surgindo. Estamos colocando um experimentador para experiências de lembranças pelas quais passamos. Assim, nós estabelecemos este eu. Este eu é a pessoa. E esta pessoa, que é o eu, ela se vê insegura, incerta, não confiante na vida, em razão das experiências desagradáveis pelas quais ela passou. Assim, o pensamento criou essa identidade e está buscando uma segurança para essa identidade. O pensamento criou o pensador. O pensamento de experiências passadas criou o experimentador. Assim, ao longo do tempo, na vida, o pensamento se estabeleceu em cada um de nós. Me refiro a esse pensamento psicológico a partir de um centro, que é o eu, o pensador. Assim, o pensamento construiu a imagem de uma pessoa, a pessoa que eu sou, que se sente insegura, incerta, que carrega a sensação de que algo pode dar errado. Isso causa esta insatisfação, essa incompletude. Esse é o modelo psicológico do eu. É o modelo psicológico de ser alguém. Portanto, como pessoas, nós somos entidades no tempo. Nós viemos do passado, estamos vivendo esse momento, indo para o futuro. E há esse sentido de incompletude presente. Esse sentido é este vazio, é esta falta, é esta insegurança. Assim, estamos constantemente pensando em obter segurança psicológica. No entanto, de fato, não existe tal coisa como segurança psicológica. O que temos presente aqui, neste momento, é a vida acontecendo, como ela é. Mas quando, pelo pensamento, nós estabelecemos essa busca de segurança psicológica, nós estabelecemos este eu, este pensador, esse experimentador, nesta falta, nesta dor, neste vazio. A presença desse vazio é a presença do eu, é a presença do ego. Desse elemento que se situa nesse modelo psicológico de identidade, estruturando sua identidade em todas as lembranças, em todas as memórias, em todas as recordações. Enquanto que, de fato, o que temos presente são memórias, lembranças, recordações. Mas não é algo acontecendo para alguém. Esse alguém é uma produção do próprio pensamento. O pensamento estabeleceu esse alguém, que eu sou. E esse alguém, ele só se sustenta em memórias, em lembranças. Mas ele também tem um movimento para o futuro, na imaginação. Portanto, por que sofremos? Sofremos porque estamos levando muito a sério aquilo que o pensamento estabeleceu em cada um de nós. Ele estabeleceu esta imagem
esta ideia do eu estabeleceu esse experimentador, quando trabalhamos esta questão desse olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós, momento a momento, percebemos todo esse movimento que é o movimento do pensamento. Quando sabemos olhar para isso, por isso precisamos aprender sobre quem nós somos. Nós descartamos esta ilusão. É quando a mente passa por uma profunda e radical mudança. Então, há um descondicionamento acontecendo. Esse descondicionamento da mente liberta a mente do passado, da continuidade também desta memória se projetando no futuro. Nos deparamos com o fim desse eu, com o fim desse ego, com o fim desse vazio existencial. Porque esse elemento, que é o pensamento, se passando pelo pensador, se projetando nesta ilusão de uma busca de segurança psicológica, se dissolve, desaparece. Nós estamos constantemente no pensamento, a partir desse eu, que é o pensador, querendo encontrar amor, felicidade, paz, liberdade. A liberdade, a paz, o amor, a felicidade que o pensamento está projetando nesta sua ânsia por segurança psicológica. Portanto, nós não entramos em um contato direto com este eu, com esta insegurança que ele representa, com esta ilusão que ele significa. E por não entrarmos em contato, ele não se dissolve, ele se sustenta. Quando nos aproximamos do autoconhecimento, nos aproximamos da ciência da meditação. Isso é o fim desse pensador, desse experimentador. Isso é o fim desta continuidade de memória. Isso é o fim do passado, isso é o fim do futuro. A vida como ela acontece aqui e agora revela a beleza desse instante. E nela não há esta dor, não há este vazio. Tudo isso está dentro desse aspecto psicológico do eu, desta ego-identidade, desse modelo de mente condicionada a viver assim, programada para se situar assim, nesse tempo criado pelo pensamento, que é o passado, o presente e o futuro. O que temos presente é a vida acontecendo. Estamos lidando com assuntos no tempo cronológico, mas não no tempo psicológico. Quando o eu não está, quando o ego não está mais presente. O seu natural estado de ser é amor, felicidade, liberdade. Sofrimento é algo sustentado em nós em razão da presença desse pensador, desse velho modelo de pensamento psicológico, de condicionamento mental, de condicionamento egóico. A meditação rompe com isso. O autoconhecimento é o fim desta condição, é o despertar da inteligência, é o despertar da sabedoria. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, eu quero dar outro aviso. Se esse conteúdo faz sentido para você, é possível agora, de uma maneira muito simples e sem gastar nada mais por isso, ajudar a fortalecer o canal.
Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, não paga nenhum valor a mais por isso, mas é gerada uma pequena comissão que é enviada ao canal, ajudando a fortalecer aqui o canal. Então, seguindo aqui para a pergunta do membro. Eu pensava que o ego era só quando fazíamos o mal ao próximo ou a nós mesmos. Pode falar mais sobre o que é o ego? Então, Gilson, a ideia do ego como o fazedor do mal apenas é uma ilusão. O ego é a presença da separação. Nesta separação se estabelece o conflito. O conflito sempre está presente. Mesmo neste fazer o bem, se esse bem nasce do conflito da separação, nasce de uma condição psicológica, de condição equivocada. Fazer o bem a partir do eu, do ego, deste sentido de separação entre a vida e o pensador, entre a vida e o experimentador, nós estamos sempre aqui dentro de uma contradição, de algum nível de conflito, de desordem. O bem que nasce desta condição ainda é o bem da interpretação que o pensamento faz sobre o bem. A realidade do bem transcende a ideia de bem e mal. Se esse bem que nós conhecemos nasce desta condição de desejo de não fazer o mal, é um bem que nasce ainda da dualidade. Se o seu desejo de fazer o bem é o desejo ainda, o impulso ainda do próprio movimento do pensamento, e o pensamento, me refiro ao pensamento psicológico, já que ele tem sua própria estrutura na separação da realidade da vida, como ela acontece, esse impulso desse desejo de fazer o bem que nasce desta qualidade de pensamento, ainda nasce da dualidade. Então, essa ideia de ego fazendo mal, ou o ego fazendo bem, é uma ideia. A realidade transcende essa ideia de fazer o bem ou fazer o mal, de bem ou mal. A realidade divina é a presença do amor. Não é fazer o bem, é ser. Não se trata de não fazer o mal para fazer o bem. Porque nesse movimento ainda nos deparamos com o movimento da dualidade. Então, sim, o eu pode fazer o bem, o eu pode fazer o mal. Mas o que é o bem e o que é o mal? Para quem é o bem e para quem é o mal? A realidade da vida é conhecida quando o amor está presente. O amor é a presença da verdade, da realidade, algo além do pensamento e, portanto, além da dualidade, bem e mal, certo e errado, positivo e negativo, verdadeiro ou falso. Estamos aqui apontando para algo além da mente, portanto, para algo além do pensamento.
A presença da separação, essa dualidade entre a vida e o pensamento, é a dualidade entre a vida e esse eu. Isso desaparece quando a vida se revela como sendo a realidade divina. Nesta realidade divina, o que está presente é a presença do amor, é a presença da verdade, além do bem e do mal, além dos nossos conceitos no pensamento sobre o que é bom ou ruim, verdadeiro ou falso. A verdade sobre você não está no tempo, não está dentro de conceitos, não está dentro de valores estabelecidos pelo pensamento sobre o que é ou não é. Compreender a verdade é ir além da ilusão, do pensamento e de tudo o que ele representa. É estar dentro de uma visão fora do modelo conhecido, além do pensamento, além de tudo que nos foi ensinado sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, sobre aquilo que é e aquilo que não é. Esta é uma visão nova, uma visão que nasce dessa inteligência divina, desta compreensão além da mente, além do pensamento. E para você que deseja realmente viver essas verdades, viver uma vida em liberdade, livre do sofrimento e em verdadeira paz, o convite é para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as perguntas e nos ajuda a investigar todas essas dúvidas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos em estado meditativo, silenciamos nossas mentes e temos uma facilitação incrível para compreender esses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.